O sexto episódio de Origem acabou de sair e esse episódio ele trouxe um acontecimento importante com o Boyd e os monstros ali. Aparentemente o Boyd achou uma forma de lidar com os monstros ali, mas antes de eu falar sobre isso, vamos com calma que tem outros acontecimentos aqui também que eu quero trazer. Esse episódio ele começa de onde terminou o anterior, com o Boyd indo conversar ali com a tia Shen, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, me desculpe se eu estiver falando errado. Então, os dois estão conversando ali na lanchonete, até que a chegada do Kenny atrapalha a conversa deles ali e o Boyd decide ir embora. Só que nesse momento o Boyd ele acaba tendo uma alucinação ali com uma bailarina. Ele vê essa bailarina algumas vezes nesse episódio e tem alguns momentos que parece que a bailarina quer atacar o Boyd. As alucinações dele está ficando mais intensa, como o próprio Boyd afirma no episódio. O Kenny, vendo a situação do Boyd ali, ele decide ajudar, porque quando o Boyd teve a alucinação, ele acabou caindo no chão e batendo a cabeça. Então o Kenny o acompanha até a Christie. O Kenny está chateado com o Boyd por ele ter escondido segredos e deixar a Sarah impune pelo que ela fez. Ele está, mas ele ainda assim se preocupa bastante com o Boyd. Quando o vemos triste por ver o Boyd naquela situação, o Kenny está tentando entender o que está acontecendo com o Boyd. Principalmente depois que o Boyd abre o jogo e começa a contar tudo o que aconteceu na floresta. Conta tanto o Kenny quanto para a Christine. O Boyd ele não sabe o que fazer, por isso que ele está contando, está abrindo o jogo aí para os dois para tentar achar uma forma de ajudarem ele, porque ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Tanto o Kenny como a Christine reagem de uma forma como se o Boyd estivesse enlouquecendo, atribuindo aquele comportamento ao estresse que ele possa ter passado enquanto ele estava ali na floresta. Kenny ele começa a achar que o Boyd ele está sofrendo de demência como o seu pai, porque o Boyd ele sofre de Parkinson. Em alguns casos raros, o Parkinson leva a demência. Então, nesse momento, a cabeça do Kenny deve estar muito confusa, porque ele está com raiva do Boyd, pelo Boyd ter escondido segredos, mas ao mesmo tempo ele deve estar com medo de perder o Boyd, igual perdeu o seu pai, e ao mesmo tempo ele está tentando acreditar no que o Boyd está falando. Mas antes de continuar falando sobre esse núcleo principal que foi do Boyd, eu quero falar sobre outros acontecimentos que teve aqui no episódio também. A Christian descobre que sua esposa é viciada e que na verdade a Marielle não estava indo para casa da tia enquanto estava no ônibus, e sim indo para uma clínica de reabilitação. As duas acabam discutindo sobre isso e a Christie não consegue confiar mais na sua esposa. Ali é um hospital, tem alguns medicamentos ali e a Christie está preocupada caso a Marielle pegue e tome esses medicamentos. Porque como os medicamentos estão prestes a acabar, está tudo acabando ali, se a Marielle tomar algum daqueles medicamentos e depois surgir uma emergência, é bem capaz de não ter o medicamento certo para aquela pessoa, por conta desse vício aí que a Marielle tem. As duas ficam nesse drama aí, inclusive esses últimos episódios estão focando muito no drama. A série poderia intercalar mais entre o drama e o terror, não sei, talvez a série ela tá aguardando um momento, ela tá focando muito no drama, para quando chegar um momento mais especial, focar muito no terror. É um pensamento que eu tô tendo enquanto eu tô assistindo esses episódios aqui, que talvez a série só esteja aguardando um momento para focar realmente no terror. Agora eu vou falar um pouco sobre a Casa da Colina. A dona ela tá separando algumas comidas ali porque ela vai racionar, então ela leva um pouco daquela comida ali para a tia Shen. Me desculpe se eu estiver falando o nome dela errado, já que a tia Shen é responsável por cuidar da comida. Só que isso gera um problema muito grande aqui no episódio, porque eles estão racionando uma comida que já está em um estoque muito baixo e eles têm muita boca para alimentar, seja ali na Casa da Colina como na cidade. Então eles estão racionando uma comida que já está em um estoque muito baixo depois que a tempestade destruiu as plantações deles. E quando o Jim descobre sobre isso, ele fica preocupado porque a comida está acabando e uma hora ou outra isso pode gerar uma confusão enorme, porque todo mundo daquela cidade já está no seu limite e essa falta de comida pode gerar uma confusão ali, pode fazer com que aquela cidade vire um caos, piorando uma situação que já está ruim ali. E o Jim, ele se sente responsável, porque parece que a tempestade só veio por conta dele ter construído a torre do rádio. Então ele se sente ali responsável por essa situação, como se todos ali estivessem sendo punidos pelas ações dele. Por isso que ele acredita que isso é intencional, que a tempestade não foi uma coincidência, que quem está vigiando eles quer deixar eles dessa forma, deixar eles desesperados, estressados ali no limite ali. Como eu falei antes, o fato deles estarem racionando uma comida que está muito baixa gerou um problema enorme nesse episódio, e tudo isso começou quando o Eldin é acusado de ter roubado comida pelo Dale. O Dale ele começa a gritar ali falando que a comida está acabando, ele estava muito
alterado, e tanto a Fátima como o Ellis tenta controlar a situação, acalmar todo mundo ali, só que como o Dale estava alterado, ele começa a ameaçar o Eld com uma faca, só que como o Ellis estava tentando acalmar a situação ali, abrandar a situação ali, ele acaba sendo esfaqueado pelo Dale. Então eles precisam levar o Ellis o mais rápido possível ali para Chris, só que está de noite, tem algumas pessoas ali meio receosas. E o Eld acaba se sentindo responsável, já que o Ellis só levou essa facada por tentar separar a briga dele com o Dale. Então o Eld ajuda a Fátima a levar o Ellis até o hospital através de uma van que tinha ali perto ali da casa da colônia. Eles entram nessa van e levam o Ellis até o hospital. E as confusões só podem piorar. Eu acho que essa só foi o início das confusões que podem vir por conta da falta de comida ali. Eles conseguem chegar ali no hospital e a Kristen salva o Ellis. E esse momento que a Kristen está fazendo os procedimentos no Ellis dá uma certa agonia, porque o sangue do Ellis estava entrando no pulmão e por conta disso ele não estava conseguindo respirar. Então a Kristen precisou fazer uma incisão aqui do lado e esse momento dá uma certa agonia, porque ela fica cutucando ali até o sangue sair, então isso gera uma certa agonia. E quando o sangue sai, tá espirrando assim, já vai na cara do Ellis, assim, dá uma certa agonia esse momento. A Kristen consegue salvar o Ellis ali, só que o Ellis perdeu muito sangue, então ele precisa de um doador o mais rápido possível. E o único que podia doar ali para ele era o Boyd, que era o Boyd, já que os dois têm o mesmo tipo sanguíneo. Que esse momento vem o grande dilema desse episódio, porque se o Boyd doar o sangue para o seu filho, ele vai salvar o seu filho, mas ao mesmo tempo ele vai passar o que está no sangue dele para o filho dele, porque ele conseguiu o que ele conseguiu aí através do contato do sangue dele com o Martin, sabe-se lá o que é que está ali no sangue dele. É como se o sangue do Boyd tivesse contaminado. Se ele não doar para o seu filho morre. Se ele doar, o seu filho sobrevive, mas fica alucinando. Tem esse negócio ali no sangue, que ele não sabe o que é. Então acaba sendo o dilema do Boyd. O Boyd não sabe o que fazer. O Boyd ele se encontra em uma situação difícil, né? Porque ele quer salvar o seu filho, mas ao mesmo tempo ele não quer passar o que ele tem para o seu filho. E nesse momento também, aquelas coisinhas que ficam andando no braço do Boyd voltam a aparecer e os personagens veem também. Eles chegam à conclusão ali que o Boyd está falando a verdade, que aquilo tudo que aconteceu com ele na floresta não foi coisa da sua cabeça. E nesse momento o Kenny se oferece, ele pede que o Boyd passe isso para ele, para que depois ele possa doar o seu sangue para o seu filho. O Boyd acaba negando, porque ele não quer passar isso para ninguém, ele não quer que a pessoa sinta o que ele está sentindo, que ele está falando que cada vez mais isso está ficando mais intenso, ele sente como se tivesse alguém atrás dele. Então o Boyd ele acaba tendo a brilhante ideia aqui de tentar passar isso para o monstro. Então ele sai do hospital ali, ele começa a gritar para tentar chamar a atenção dos monstros, até que um aparece. O Boyd vai até ele, faz ele cortar o monstro ali, corta sua mão e faz o contato ali para tentar passar isso para o monstro. Inclusive ele repete a mesma fala que o Martin falou para ele. De início, aparentemente, parece que não aconteceu nada ali. Só que depois de um tempo, o monstro começa a se debater e cai aparentemente morto. Inclusive os outros monstros que estavam ali em volta ficam surpresos com aquela situação. Ele doa o sangue pro seu filho ali, salvando seu filho, e no finalzinho do episódio a Fátima acha que ela está grávida, ela pede um teste de gravidez ali para a Kristen. Por isso que no início desse episódio a Fátima estava agindo muito estranho com eles. Não só nesse episódio, como nos outros também. Ela estava bem preocupada, ela estava muito estressada, por conta dela achar que está grávida. Imagina, pô, tu trazer uma criança para aquele mundo ali tão perturbado que eles estão vivendo. Se vocês têm alguma ideia do que aconteceu ou alguma teoria sobre a série, coloca aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.